Oi, meu povo, tudo bem? Então, hoje eu vim falar aqui com vocês sobre uma dúvida que surgiu lá no Instagram de uma seguidora, porque eu botei uma caixinha para vocês me darem as dúvidas de vocês, né, que poderiam ser transformadas aí em vídeos, porque tem muita coisa para falar. Essa dúvida eu vou abrir aqui para vocês e vou ler ela. Eu achei ela bem interessante, tá? Fala assim: quando não temos muitas características do orixá de cabeça, é igual à astrologia, que podemos ter mais características do ascendente do que o próprio signo? No caso do orixá, podemos ter mais características do santo de costas do que o santo de cabeça, enfim, como é que funciona essa situação, né? Eu tô aqui brigando com o meu negocinho de gravar, que ele fica escorregando, tá me irritando aquilo ali. Mas enfim, vamos lá. Eu achei essa dúvida muito interessante, porque na astrologia algumas pessoas realmente elas se identificam mais com o ascendente, ou com o signo lunar, ou realmente com o signo solar, e aí surge a dúvida, será que isso é real e tudo mais, né? E na religião acontece a mesma coisa, tá? Eu acho que para a gente entender um pouquinho o início desse assunto, é importante a gente falar para algumas pessoas até que não têm esse conhecimento, que nós temos mais de um orixá, tá? A gente tem o orixá que rege a nossa cabeça, o nosso ori, tá? No meu caso, eu sou de Ançã na cabeça. Depois temos o santo de Ajuntó, tá? Que ele rege daqui até o quadril. E temos o santo de passagem ou escravidão, tá, gente? E temos também os barás nas mãos, beleza? Então, eu sou Yansan, Xangô, Oxum e Bará, Adag nas minhas mãos. Se você for, sei lá, de Oxum, tá? Tu pode ser Oxum com Xangô e Yansan, ou tu pode ser Xangô, Oxum, Oxalá e Iemanjá. Tudo depende do horário, do dia e do local que tu nasceu, tá? Então, acho interessante a gente explicar isso. Isso na versão de Jejexá, tá, gente? Tem outras nações aí. Por exemplo, o candomblé tem o santo de frente e o santo de costas, né? Eu não sei explicar muito bem sobre isso, mas eu já atendi algumas pessoas que disseram pra mim: Lauren, meu santo de frente é Iemanjá e meu santo de costas é, sei lá, Odé, né? No caso do candomblé, eu acho que se chama Oxóssi pra eles. Então, a gente tem mais de um orixá. A nossa característica principal vai ser o nosso orixá de cabeça, que vai reger a nossa vida, os nossos pensamentos, a nossa personalidade, tá? O santo de Ajuntó vai ser a forma como a gente sente as coisas, como a gente compreende as coisas. Por exemplo, uma Yansan com Xangô, que é o meu caso, vai ser uma pessoa um pouco brava, mas vai ser uma pessoa que não gosta de injustiça. E isso é que tira a gente do sério. Mentira, essas coisas assim, nossa, tu acabou com a gente, perdeu a gente, tá? Então, tem isso. Agora, uma Yansan com, sei lá, Bará, por exemplo, ela vai ser mais de boa com essa questão de injustiça, assim, vai incomodar ela, porque a Yansan não gosta de mentira, mas ao mesmo tempo ela consegue levar isso de uma forma mais moderada, sabe? A Yansan com Xangô não, ela já se enlouquece e vai atrás disso. E a Yansan com Bará também, ela vai ter um arquétipo mais de Bará mesmo, de mais movimento, de gosta de ir pra rua, gosta de festa, né? Gosta de passear e tudo mais. A Yansan com Xangô não tanto, é mais de casa, né? Então tem isso, a gente tem mais de um orixá e ele vai modificar alguns aspectos da gente, mas o regente de fato é a nossa cabeça e é o que vai ser mais visível, assim, na personalidade de uma pessoa, tá? Mas o que acontece? Tem um porém. Quando a pessoa ela não fez obrigação ainda, ela não foi iniciada na religião, ela pode sim sentir, às vezes, algumas vezes mais o arquétipo do orixá de cabeça dela
e algumas vezes mais o arquétipo do orixá de Ajuntó dela, tá? Por que essa parte é interessante? Porque quando a gente faz obrigação, como eu já falei em outro vídeo, a gente está assentando a energia do orixá na cabeça da pessoa. Então, tu tá fazendo uma conexão mais forte, né, com aquele orixá, com aquele arquétipo. Então, tu vai assumir completamente as características, por exemplo, eu no meu caso da Yansan, é uma pessoa que fizer a obrigação aí para Oxalá, vai assumir todas as características de Oxalá. Vai ter um tempero, e aí que difere, um tempero do orixá de Ajuntó. Por exemplo, Oxalá com Iemanjá, ele é um pouco mais calmo, digamos, entre aspas, do que um Oxalá com Oxum, tá? Então, esses são os temperos. Mas a linha vai ser a mesma. A pessoa é de Oxalá, ela vai ter todas as características daquele santo. Mas isso no iniciado, na pessoa que foi iniciada. A pessoa, às vezes, que não é iniciada, ela não tem uma regência do orixá na cabeça dela, ela não tem a energia firmada e assentada na cabeça dela, ela pode variar entre as duas energias. E aí, o que acontece? A pessoa, ela pode, às vezes, até ser dada como se fosse meio bipolar, assim, sabe? Porque uma hora ela tá, por exemplo, com o arquétipo de um orixá mais calmo, que é a cabeça dela, e aí outra hora aquilo inverte, ela tá com o axé do Ajuntó dela, e aí ela muda totalmente de atitude, de comportamento, e aí essa pessoa pode, inclusive, ser dada aí como uma pessoa meio bipolar, assim, que muda muito, muito volátil, assim, o humor dela. Mas é justamente por isso. Não tô dizendo que todo mundo que tem diagnóstico de bipolaridade é por isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas acontece, então, dessa energia ficar fluindo entre a pessoa, como se fosse literalmente uma energia. Ela vai girando e girando e girando. E aí, quando a pessoa entra na religião, ela se inicia na religião, a gente assenta essa energia. Então, a gente dá nome aos bois. A pessoa, se ela for de Oxum, ela vai ser de Oxum na cabeça, a Oxum vai reger ela, a Oxum vai conduzir os pensamentos dela, e o orixá, o segundo orixá, vai reger os sentimentos dela, tá? E então é isso que as pessoas sentem, é que nem na astrologia, às vezes, as pessoas sentem, por exemplo, muita gente diz pra mim, Laurinha, eu não acredito em astrologia porque o meu sol é em tal signo e eu não sinto as características desse signo muito forte em mim. E o que acontece na astrologia é um pouco diferente, né? Tem a ver com a questão da posição que esse sol da pessoa tá. Por exemplo, a gente pode... um exemplo que eu dou muito seguido, porque todo mundo diz que virginiano é cri-cri, que virginiano é chato, é maniento, né? Esse tipo de coisa assim. E realmente mas se a pessoa tiver um sol mal aspectado aí, ou tiver um aspecto com outro planeta, né, que tá abafando um pouco esse sol, ela não vai ter tantas as características assim virginianas, vai ter algumas, mas muito poucas. Então ela pode se conectar mais com o ascendente dela, né, que também é o meu caso. Eu sou canceriana, mas às vezes eu não, minha essência é canceriana, mas o que eu sinto mais às vezes é o meu ascendente em aquário. Eu tenho uma ênfase muito grande de ar no meu mapa, então me puxa mais para esse lado de aquário. Mas não quer dizer que tá errado, tá certo. Só tem que saber o porquê disso, ter um olhar mais analítico em cima disso, né? Eu sempre digo que tudo tem um porquê, basta a gente saber aonde procurar. Então, o orixá é exatamente isso. Quando a pessoa não entrou na religião, ela tem essa fluidez entre as energias dela. E tem uma outra situação também que pode acontecer na religião, que é essa questão da pessoa sentir mais o ajuntó, ou até a passagem dela, que é o santo das pernas, né? Enfim, o que acontece é que a pessoa pode nascer num horário que é muito concorrido por orixás, tá? Por exemplo, sei lá, a pessoa nasce numa segunda, tá? Segunda-feira, na nação de Jexá, tá? Eu sempre deixo claro aqui que eu falo do que eu sei, do que eu trabalho, né? Do que eu tenho conhecimento. As outras religiões é das outras pessoas. A casa do Zé, o Zé cuida. A casa da Lauren, a Lauren cuida. É basicamente assim, tá, gente? Então, por favor.
Então, segunda-feira, por exemplo, tem muitos orixás. Tem Odé, tem Bará, tem Ogum, tem Lodê, tem Obá, tem Yansan. Então, se a pessoa nasceu num horário onde estava tendo uma troca aí de orixá, onde estava tendo a regência de mais de um orixá, essa pessoa de fato também pode ter mais de um arquétipo mexendo nela. E é por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, quando eu entrei na religião, eu melhorei, me senti mais centrada, né? Mais na minha essência, enfim. É justamente por isso, porque quando a gente entra na religião, a gente coloca aquela energia, como eu falei antes, dá um nome aos bois. Então as coisas ficam mais, como é que eu vou dizer, mais sérias, assim, sabe? Cada coisa no seu lugar, entende? E tem pessoas que têm vários orixás brigando pela cabeça daquela pessoa. Então, até tu conseguir assentar alguma coisa ali é um pouco difícil. Tem uma outra situação também que eu acho interessante. Algumas pessoas, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma coisa que acontece muito, tá? Yansan de cabeça, Bará de Juntó e Obá de passagem, tá? A Obá, ela tem um arquétipo, o orixá, tá? Ele traz um arquétipo pro filho na terra de corte, tá? De cerceamento. E a Obá, se tu for ler os Otãs, que são as histórias africanas, tu vai ver que ela tem problema com homens. Ela foi muito traída, ela foi muito renegada, ela foi muito passada para trás. Então ela não gosta de homem, tanto é que na nação de Jejixá, a Obá não pega cabeça de homem. Tu nunca vai ver um homem com a cabeça de Obá, porque ela não aceita, ela não gosta, tá? Então, o arquétipo que ela traz para essa pessoa que tem ela nas passagens, né, nas pernas, é de uma pessoa que não casa, é de uma pessoa que tá sempre, tipo assim, começa a namorar e passa um tempo, para. Acontece alguma coisa que acaba. Então, a Obá tem isso, ela não gosta de relacionamento, ela não gosta de ser presa. Então, o que a gente pode fazer nesse caso, e aí é um joguete, né, que eu não vou ensinar aqui, enfim, é trocar o santo da passagem da pessoa, se a Obá aceitar, né, e o santo de cabeça da pessoa também aceitar. Mas tudo isso é feito quando a pessoa entra na religião, tá, gente? Então, hoje eu tô gravando aqui o vídeo, tô gravando um podcast também. Espero conseguir fazer isso mais vezes. E lá no meu Instagram, então, vai ter sempre a caixinha nos meus stories para vocês darem a dúvida de vocês, para vocês darem uma dica aí de vídeo, enfim, que a gente pode fazer para trocar ideia, para trocar informação e conhecimento, tá, meu povo? Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sanado essa dúvida aí, tá bom, gente? Um beijo e até a próxima!